Olá, está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. E hoje eu converso com a cientista política Tabata Amaral de Pontes. Tudo bem, Tabata? Oi, Felipe, tudo bom? Tudo bem. A Tabata, ela tem apenas 24 anos e uma história muito interessante, porque ela nasceu e cresceu na periferia aqui de São Paulo e conseguiu algo que a maioria das pessoas nas mesmas condições que as dela não conseguem. Ela não apenas concluiu os estudos, como se formou em Harvard, nos Estados Unidos, uma das universidades mais bem conceituadas do mundo. Hoje ela é fundadora do Mapa Educação e também do movimento Acredito. Mesmo com tudo isso, a Tabata ela não gosta que a história dela seja comparada com a história de um herói, digamos assim, né, Tabata? Uhum. O que você tem de diferente de tantos jovens nascidos e criados na periferia que muitas vezes mal concluem os estudos, que muitas vezes vão para um caminho das drogas, o caminho do crime? Desde pequena, eu comecei a me perguntar por que a minha vida estava ficando tão diferente. E tão diferente da vida da minha família, dos meus melhores amigos, das pessoas do meu bairro e da minha comunidade. E com o tempo fui percebendo que a principal diferença não estava no meu esforço, na minha inteligência ou na minha dedicação, mas sim nas oportunidades que eu estava recebendo. E não só nas oportunidades, mas nas pessoas que me ensinaram que eu merecia as oportunidades e que eu deveria correr atrás delas e que eu merecia sonhar também. Então eu acho que, por mais que eu tenha me esforçado muito nos últimos anos, o principal diferencial que veio antes foi cada oportunidade a que eu tive acesso, que quase ninguém na minha região teve, e todas as pessoas que me ensinaram que eu podia, que eu merecia, que eu conseguia realizar coisas grandes. Explica um pouquinho pra gente entender. Você nasceu na Zona Sul de São Paulo? Uhum. Eu sou da Vila Missionária, que é um bairro da periferia da Zona Sul da cidade, e logo na quinta série, em 2005, participei da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é o BIMEP. Além de ser a primeira demonstração que eu tive de como uma política pública bem desenhada pode impactar a vida de milhares de pessoas, foi também a primeira oportunidade que eu tive, através dos estudos. Com medalhas na UBMEP, que é essa Olimpíada, eu ganhei bolsa em uma escola privada de muita qualidade, que fica no centro da cidade, e aí sim meu mundo se expandiu de uma maneira gigantesca. E eu percebi aí, com 13 anos, que a principal diferença entre o meu bairro, que fica na periferia da cidade, e o centro de São Paulo, não está só na qualidade e acesso à saúde, segurança e educação, mas está no tamanho do sonho das pessoas, na possibilidade no horizonte de cada um. Então, como você mesmo disse, enquanto poucas pessoas sonhavam com uma faculdade, terminavam o ensino médio, de onde eu venho, eu cheguei num ambiente onde sonhava em ser cientista, médico, advogado, professor e por aí vai. E isso fez toda a diferença. Uhum. E aí, em uma dessas Olimpíadas, você chegou aí a ganhar um curso de matemática, foi isso? A UBMEP, que é essa Olimpíada de Matemática de Escolas Públicas, me deu acesso a um curso de matemática, que era uma vez, um sábado por mês. Que era o dia mais legal para você? Era o dia mais legal, porque eu pegava o ônibus e o metrô, meu pai me acompanhava no começo, eu estudava só matemática o dia inteiro e estava com pessoas que não achavam que eu era CDF, que eu era diferente, que eu era estranha, que também gostavam muito de estudar. Então, pela primeira vez, eu tinha orgulho de falar que eu gostava de estudar e eu percebi que os estudos poderiam me levar a algum lugar. Então, aquilo mudou completamente a minha vida. E eu fazia o curso nessa mesma escola que eu ganhei a bolsa, que era o Etapa. Então, eu tive acesso a uma estrutura muito boa, a professores muito engajados, muito capacitados. E aquilo despertou algo em mim que nunca mais morreu, que foi realmente essa percepção da desigualdade que a gente vive em São Paulo, vive no Brasil, mas também quase que um entendimento de que havia um caminho para romper essa desigualdade, que era o da educação. Você falou, não me viam como uma estranha. Da onde você veio, você se considerava uma estranha? Eu acho que eu sempre fui um pouco diferente por duas razões. A primeira é que eu gostava muito de estudar, gostava muito de ler. Eu venho de uma família de muito amor e que fez tudo para que eu e meu irmão pudéssemos só estudar. Mas uma família que tinha diversas dificuldades. E cada vez que alguma coisa ficava muito difícil, eu me escondia no meu mundo e começava a ler. E começava a estudar. E até hoje, quando acontece algum problema muito grande, por algumas horas eu sento, trabalho, leio, estudo para poder meio que digerir o que está acontecendo. E a segunda coisa é que eu sempre sonhei coisas muito diferentes. Então, quando eu ganhei essa bolsa na escola privada, eu não estava nem conseguindo acompanhar a turma. E eu falei para o meu pai que eu ia participar de uma Olimpíada Internacional de Ciências, que era lá no outro mundo.
Eu não falava inglês, não tinha como pagar o vestibular americano, mas falei, não, um dia eu vou estudar nos Estados Unidos. E aí só meu pai para comprar essas brigas e esses sonhos comigo, porque as pessoas olhavam para mim e achavam meio doida. Mas eu acho que foi bom, porque eu aprendi muito nova a sonhar. E a sonhar coisas que realmente pareciam muito distantes. Uma frase que você já citou, uma dose extra de dificuldade e 2 doses de amor, é isso? Exatamente. Porque eu acho que realmente por acreditar desde pequena e ser ensinada, porque isso se ensina, que eu podia ter esses sonhos doidos quase, e que eu podia sonhar um futuro para mim que era muito diferente do futuro das pessoas que estavam ao meu redor e do lugar de onde eu venho, me ensinou que, poxa, sim, a gente mora em um país muito desigual, a gente sabe que o tamanho do sonho no Brasil ainda tem cor, ainda tem raça, ainda tem CEP, mas o sonho pode te levar a muitos lugares, pode te levar muito longe. Então hoje eu digo que o meu maior sonho é que o Brasil tenha a melhor educação pública do mundo. Que a gente tenha pessoas do Canadá, da Finlândia, da Coreia do Sul, que tem alguma das melhores educações públicas do mundo, vindo para o Brasil e perguntando o que vocês fizeram, que a gente quer copiar também. E todo mundo ri quando eu falo isso, mas eu estou acostumada. Então acho que essa prática de ir sonhando, ir buscando oportunidade e acreditando, me deixou um pouco mais vacinada contra a descrença das pessoas. Qual que é o papel que tem a sua família, Tabata, no que você se tornou, no que você é hoje? Você foi criada pelo seu seu pai biológico, né? Seu pai de criação. Eu fui criada pela minha mãe e pelo meu pai, que é pai de criação, e acho que a principal contribuição deles na minha vida e na do meu irmão foi querer que a gente tivesse acesso aos estudos. Então, meu pai não completou o ensino fundamental, minha mãe se formou no ensino médio comigo, fazendo EJA, e eles sempre trabalharam em dobro para que eu e meu irmão pudéssemos só estudar. A gente estudava em escola estadual, mas só estudar já era um grande diferencial no meu bairro. E acho que essa foi a primeira contribuição. Outra muito importante foi o amor. E eu tenho uma referência do meu pai, que foi criado em uma família com muito pouco amor, e eu fui criada em uma família que me apoiava e sonhava junto comigo. Isso fez toda a diferença. E uma contribuição que talvez tenha fugido ao controle dos meus pais, eu perdi meu pai com 39 anos de idade, quando eu tinha 18, para as drogas e para o álcool. E conhecendo o meu pai, sabendo como ele era sonhador, inteligente, esforçado, e vendo como aquilo acabou, deixou muito claro para mim que o que sabe, realmente separava as nossas histórias não era nenhuma das características, mas sim as oportunidades e o amor que eu tive e que meu pai não teve. Então acho que de uma maneira triste até, esse foi o maior aprendizado que ele me deixou. E uma história que se repete milhares, a gente tem milhares de exemplos que vê pessoas por falta de oportunidade, com essa questão da droga também. Né? E a gente ainda vive um mundo, né, não só um Brasil, mas São Paulo, que tem um estigma muito grande, com doenças psicológicas, com vícios. Então a gente viu recentemente como as pessoas se referiam às pessoas que estavam na Cracolândia. A gente desumaniza as pessoas para quase naturalizar o que a gente está vendo. E esquecemos que são seres humanos, que estão doentes e precisam de cuidado, de carinho e de amor. Então eu acho que esse também foi outro aprendizado que meu pai deixou para mim. Ele teve a infelicidade de nascer em um ambiente que não estava pronto para acolher a necessidade que ele tinha. Então eu acho que é minha responsabilidade lutar para que pessoas que nasçam nas periferias de São Paulo e tenham esse tipo de doença não sejam tratadas com o mesmo desrespeito que meu pai foi tratado. Então eu acho que parte dessas oportunidades que eu recebi foi poder viver nesses dois mundos. Perceber que nossa São Paulo é muito complexa mesmo. Você fica um pouco incomodada de sempre contar essa sua história como uma história de superação? Você acha que há uma dualidade nessa questão aí? Pode dar uma impressão de que as outras pessoas também são capazes, mas fracassaram? Enfim, como que você vê tudo isso? Me incomoda bastante. Desde que eu tenho 12, 13 anos, que eu fui medalhista de ouro na UBMEP, conto a minha história quase como uma história de herói mesmo. De alguém que foi lá e fez algo que era impossível. E de alguém que mostra que, poxa, independente das condições, quem realmente quer, consegue. Eu acho que isso é muito problemático por duas razões. Primeiro, porque passa a ideia de que quem não conseguiu é porque não quis ou não se esforçou. E quando a gente
quer contar uma história como a minha, é honesto, é correto contar cada oportunidade que as pessoas receberam, desde sua cor, desde seu gênero, a família em que você nasceu, a escola onde você estudou, e contar que aquela pessoa estava motivada, que ela acreditava, que ela não escutou a vida inteira que ela não podia, ou que ela só podia ir até ali. Então eu acho que se a gente não conta tudo isso, não é honesto com as pessoas que não conseguiram. Mas tem uma outra coisa que eu acho que quando a gente bate muito em histórias de mérito, as pessoas se esforçaram muito, a gente esquece de dizer que a meritocracia só faz sentido, só funciona quando o ponto de partida é o mesmo. Quando as pessoas, como se fosse uma corrida, estão partindo da mesma linha. Aí sim, você pode falar do treino, do esforço, do mérito de cada um. Agora, quando uma sai daqui, a outra de 10 metros atrás, a outra de 10 quilômetros atrás, que sistema meritocrático é esse? Então, esse sistema aqui para nós, aqui no Brasil, não faz muito sentido, na sua opinião, pelo que eu estou entendendo. Sim, eu acho que a gente se apega ao valor da meritocracia, com o qual eu concordo, e esquece que ele tem um pressuposto muito importante, que é a igualdade de oportunidades. Então, eu luto sim pela meritocracia, desde que ela venha acompanhada com essa igualdade de oportunidades, que basicamente é uma educação de qualidade para todos. E Tabata, por que você escolheu ciências políticas? Quando eu cheguei na faculdade, eu fui aceita em Harvard e 4 dias depois eu perdi meu pai. E na época eu queria ser cientista, eu queria estudar astrofísica, porque eu tinha participado de Olimpíadas Internacionais de Astrofísica, Astronomia, Química e por aí vai. Só que refletir sobre a minha trajetória, e mais do que isso, sobre a trajetória de todo mundo que de certa forma tinha ficado para trás, tinha ficado em um sistema com menos oportunidades, me fez perceber que eu não poderia mais ser cientista e ficar nos Estados Unidos. Que eu tinha que primeiro estudar, entender, mas lutar para que a gente tivesse uma sociedade diferente. Então, de certa forma, eu acreditei e acredito ainda muito, que essa transformação que eu busco, que essa igualdade de oportunidades, que essa vida digna para todos, passa por uma transformação da nossa política. Então, enquanto muitas pessoas estão desacreditadas e até enojadas com a política, porque a gente vê muitas coisas ruins, eu tenho muita fé, muita esperança. Então, eu estudei as ciências políticas para entender, e mais do que entender o sistema atual e como as coisas estão organizadas, para entender por onde a mudança começa. Então, acho que veio como uma maneira de entender essas trajetórias todas que eu vivenciei, mas também fazer alguma coisa, não ficar parada. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe a cientista política Tabata Amaral de Pontes. Tabata, como é que foi a sua adaptação? Porque, querendo ou não, essa fase em Harvard também teve essa questão de superação, foi logo no mesmo período da morte do seu pai. Como foi essa experiência? Como isso expandiu essa sua visão de mundo e também de ativismo que você tem hoje? Sim. Eu brinco que eu venho de uma família nordestina, então comida boa é algo que sempre tem em casa. E eu brinco que quando eu cheguei lá eu tinha 3 problemas bem específicos, que era a comida que eu achava muito ruim, fazia muito frio e a água era salgada para mim, por alguma razão. Mas brincadeiras à parte, quando eu cheguei em Harvard eu quase não falava inglês. Eu tinha feito o curso de 1 ano apenas, então consegui escrever um pouco, mas não conseguia me comunicar de fato. Tinha acabado de perder meu pai, minha mãe estava desempregada. Então eu acho que no primeiro ano foi difícil. Eu não gostava de estar lá, eu pensava muito em voltar, mas eu duvidava muito da minha capacidade. Tudo isso quase que me levava a questionar se eu merecia estar naquele lugar. Então a gente brinca que tem a síndrome do impostor. Eu que sentia era que, poxa, talvez realmente eu tenha dado um passo maior do que a perna aqui, sabe? Talvez eu não seja adequada para esse espaço. Mas com o tempo eu fui me acostumando. Eu fui fazendo muitos amigos, eu fui encontrando as aulas que mais me interessavam, descobri as ciências políticas e percebi que era importante que uma pessoa como eu estivesse naquele lugar, porque eu estava aprendendo e expandindo muito os meus horizontes, mas também estava levando um ponto de vista que não era muito representado, que era o das periferias de São Paulo. Então, acho que essa mistura e quase confusão de mundos foi muito importante para o meu desenvolvimento, porque realmente parece que eram mundos que estavam em galáxias diferentes. É curioso pensar também como as pessoas que estavam ali com você observavam a sua história. Qual a impressão que
No começo, eu não era a pessoa mais legal do mundo para você ser amiga, porque eu estava passando um momento muito difícil, eu quase não falava inglês. Então, eu tive muita dificuldade de conhecer pessoas e fazer amigos na faculdade. Mas no momento que eu comecei a aprender inglês, né, que era necessário, e comecei a comunicar para as pessoas o que significava estar naquele lugar e o que significava todos esses confrontos que eu vivia na minha cabeça, eu acho que as pessoas começaram a apreciar a minha amizade e apreciar o ponto de vista que eu trazia. Eu não conseguia ir nos restaurantes mais caros de Cambridge, onde a gente morava, eu não tinha as roupas mais legais do mundo e eu tinha um dinheiro bem contadinho e trabalhava em todo o tempo extra que eu tinha. Mas meus melhores amigos até hoje são meus melhores amigos porque eles entendiam que isso era uma riqueza em si só. Essa realidade que eu trazia que era diferente. Eu acho que as pessoas que achavam que isso era ruim, que eu era inferior por causa disso, no final é até bom que não viraram meus amigos. Então eu acho que foi um aprendizado para mim, viver com pessoas que tinham realidades tão diferentes, sem preconceito, entender que elas também traziam uma bagagem muito rica e para essas pessoas também conviver com uma pessoa tão diferente como eu. Não, eu perguntei justamente porque se a sua história já é valorizada por nós que conhecemos a realidade do Brasil, imagine para as pessoas, né, de um país que tem uma realidade muito diferente, né? Você chegou aí para a Índia também para conhecer como que é o sistema de ensino de lá? Sim. Entre o meu primeiro e meu segundo ano foi quando eu estava tomando a decisão de mudar de astrofísica para ciências políticas. E eu tinha quase claro que eu queria trabalhar com educação e com política. Então eu falei, olha, eu quero fazer uma coisa que tenha a ver com astrofísica, que era o meu curso na época, mas também que me permita explorar essa possibilidade. Então eu fui trabalhar com uma empresa de ciências na Índia, desenvolvendo um currículo deles, então estava relacionado com astrofísica ainda, mas com o objetivo de entender o sistema educacional indiano e pensar, poxa, será que a gente compartilha algum desafio, alguma solução? E eu aprendi coisas incríveis. E foi a primeira vez que eu comecei a olhar para o governo com bons olhos, porque eu conheci uma empresa lá que fazia um trabalho muito bonito, que conectava o governo com pequenos empreendedores, com as comunidades locais. Então, acho que foi a primeira vez que eu comecei a pensar que haviam soluções diferentes e possíveis para problemas públicos como a segurança, a saúde e a educação. Isso foi depois dos Estados Unidos? Foi antes? Isso foi durante a minha graduação. Então, lá tem uma cultura que eu acho muito rica, que entre cada ano da faculdade você tira 3 meses para fazer um estágio. E com isso você cresce muito, mas também aplica o que você está aprendendo. Então, no meu primeiro ano, eu fui para a Índia trabalhar com educação e com ciências. No segundo ano, eu trabalhei na Secretaria de Educação de Sobral e de Salvador, aqui no Brasil, para ver esse lado público diretamente, me apaixonei. E no terceiro ano, viajei por 7 cidades do Brasil para entender qual que era a relação, que ainda é muito negativa, entre a política e a educação municipal. Que aí, tudo isso gerou a minha tese de graduação. Então, te balançou ou você teve a oportunidade até de ficar lá nos Estados Unidos? Eu tive a oportunidade, mas eu sinto que eu não tive muita escolha, porque o meu sonho tá com a política e tá com a educação no Brasil. E eu gosto de dizer que se você quer resolver um problema fácil, fica nos Estados Unidos, onde os caminhos são mais marcadinhos e você sabe o que fazer, por mais que tenha alguns problemas ainda. Mas se você quer ter impacto e quiser realmente ajudar as pessoas e quiser fazer algo bonito, no Brasil tem muito mais problema à oferta. Então, eu não conseguia ver minha missão em outro país. Era mais seguro, eu teria salários bem mais altos, mas eu me via muito mais aqui. Então, não foi nem um sacrifício, eu me via mais feliz aqui mesmo. Desafio também, né? Aquela coceirinha de né? E eu tô falando sério, é muito mais difícil trabalhar e resolver problemas do Brasil do que lá de fora. O que é o Mapa Educação, Tabata? O Mapa Educação é um movimento social formado de jovens para jovens. Começou lá em 2014, quando a gente olhava para as eleições e percebia que ninguém estava falando sobre educação. Que nos principais debates de TV, educação era um tema secundário quando aparecia. E a gente começou a perceber que, olha, a gente entende que o maior problema do Brasil é a educação. Só que a educação é importante para as pessoas e a eleitores, candidatos e governantes no discurso. Só que não é na prática. E a gente via, por exemplo, em 2013, pessoas nas ruas com placas, queremos uma educação padrão FIFA. Mas quem votou em candidato A, B ou C porque conhecia o programa de educação de cada um deles? Ou quem sabe me dizer qual o nível de educação da escola pública do seu bairro? E o governo não precisa nem entrar em detalhes. A educação não é prioridade para nenhum dos últimos governos que a gente teve. Então, a gente trabalha com engajamento e formação de jovens no Brasil inteiro para que eles atuem como ativistas por uma educação de qualidade.
Porque a gente fez uma pesquisa recentemente que mostrou que as pessoas que mais entendem, mais conhecem da realidade da educação brasileira são os jovens de classe D e E. Porque eles vivenciam o sistema, eles estão nas escolas públicas. Só que essas são as pessoas que menos têm voz, que menos têm uma cadeira para sentar na mesa da decisão. Então, o nosso trabalho é de trabalhar com o jovem e conquistar um espaço para que a voz do jovem seja ouvida, para que a gente participe das decisões. E aí, nossa missão, nosso sonho é realmente fazer que a educação seja prioridade para todo mundo. E, de novo, não é só governantes, prioridade para eleitores e candidatos também. Como que você vê, inclusive, essa relação da política e da população? Você acha que a gente tem evoluído nessa questão? Ainda falta muito para chegar no ideal, para que as mudanças realmente aconteçam? Eu acho que a gente estava em coma como população. Nos últimos 30 anos, eu escutei uma frase na virada política que a gente fez aqui na Câmara, que eu achei sensacional, que era: não deixe as políticas para os políticos. E eu acho que a gente deixou a política só para os políticos nos últimos 30 anos. Cada um para cuidar da sua vida, do seu negócio, dos seus estudos, e deixou a política de lado. E agora, quando a gente olhou para o cenário, a gente se assustou. Porque a gente não se reconhece nas câmaras e nos congressos, a gente não sabe como é que faz para fazer pressão, a gente tem uma barreira de entrada do tamanho do mundo para você poder se candidatar, e assusta isso. Então, eu acho que foi a hora que você, acordou e tomou aquele susto. Então, o que vai dizer o rumo das coisas são os próximos anos. E eu acho que 2018 é um ano muito importante, não para a mudança em si, mas para o começo da mudança. E eu vejo as pessoas mais engajadas, querendo saber mais, brigando mais do que deveriam, mas querendo participar. E o mais importante, na minha opinião, independente da sua ideologia, de quem você apoia, é que você participe, é que você se engaje, é que você se informe. E quem sabe um sonho que eu tenho é que a gente comece a estudar e debater política desde os 4, 5 anos lá na escola básica. Porque eu cheguei na faculdade sem saber o que fazia um vereador, tirei de eleitor com o maior perrengue porque não sabia como tirava, e até hoje tenho que estudar muito para entender como funciona o Congresso. Então eu acho que a política tem que estar mais presente na nossa vida, não na hora de brigar pelo Facebook e xingar as pessoas que você não está vendo, mas realmente na hora de buscar informações, fazer um debate com respeito, se candidatar, votar com consciência e por aí vai. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, como que você vê essa polarização que existe, né? Direita, esquerda, enfim. Eu acho que essa polarização ela é muito ruim para o país como um todo, porque enquanto a gente... O que aconteceu foi o seguinte: tem a caixinha da esquerda, tem a caixinha da direita e tem soluções boas e abobrinhas nas duas. E hoje é quase um time de futebol, você se candidata para uma das duas, chama de sua e luta até a morte. E o que a gente precisa é pensar em soluções para cada problema. A esquerda sozinha, a direita sozinha, ideologia A, B ou C, não vai resolver tudo. Então, um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo, a gente briga muito entre Estado mínimo ou a gente briga muito entre Estado mínimo ou um Estado super grande. Mas será que não é mais complexo do que isso? Será que a gente tem que estar falando tem que olhar, estamos falando de educação, de segurança, de Correios ou de Petrobras? Para cada um desses problemas, será que a solução não é diferente? Será que o tamanho e a maneira como o Estado vai trabalhar é diferente? Então, eu acho que a discussão é muito mais sobre um Estado eficiente do que um Estado mínimo e grande. E esse é só um exemplo das questões que as pessoas vêm se degladiando nas redes sociais, sem entender que são questões muito profundas e que mais importante do que a cor da sua bandeira é entender se aquela solução resolve aquele problema. Só que essa é uma batalha longa no Brasil e a gente ainda vai brigar muito nos extremos, enquanto a gente tem que perceber que o caminho tá no meio, né? Tá entre a convergência naquilo que funciona. Existe algum projeto específico do MAPA para as eleições? O MAPA é bem focado em educação, mas a gente vai atuar fortemente nas eleições. O que a gente quer, de novo, é que a educação seja a pauta, e seja a pauta prioritária. Então, a gente está aí com uma série de planos que a gente vai divulgar nos próximos meses, com a ideia de engajar os jovens nas eleições e questionar bem firmemente os candidatos. Qual a sua proposta para a educação? O que você defende nessa área? Como que a gente vai resolver esse problema tão antigo, por exemplo, da educação primária no Brasil? Que as pessoas ainda saem do ensino fundamental sem saber ler e escrever direito. Então, o nosso papel é realmente de cobrança e firmemente, até questionando os meios de comunicação, questionando os partidos e os candidatos de educação realmente é importante para você? Então, mostra isso no debate, mostra isso no seu programa, mostra isso na sua pauta.
Então a gente tem um ano muito difícil, mas eu acho que é um ano de muito trabalho para o movimento. E também fiscalizar depois essas questões, né? Exatamente. Em 2016, a gente entrevistou, para não dizer que a gente indagou mesmo, os candidatos a prefeito de São Paulo, Rio e Salvador, para começar esse sistema de cobrança. E a gente agora está montando um observatório mostrando do que foi prometido, o que foi cumprido até agora. A gente tem mais de um ano já de gestão. E a triste notícia, que resumo que a gente está encontrando, é que muito pouco foi prometido para a educação, mas ainda menos está sendo cumprido. Então, nos próximos meses, a gente vai divulgar esse observatório mostrando que precisamos, sim, olhar para essas eleições, mas não esquecer as coisas que a gente colocou no poder em 2016, em 2014, por aí vai. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe a cientista política Tabata Amaral de Pontes. Tabata, novas formas de educação básica estão no horizonte de vocês, como o homeschooling, sala invertida? A minha maior bandeira na educação é a educação básica, porque é onde a desigualdade da educação começa, é logo no comecinho. E, na minha opinião, temos dois problemas grandes para cuidar nos próximos anos, para a gente resolver. O primeiro deles é que a nossa educação básica ainda é de muita baixa qualidade. A gente ainda não consegue, de uma maneira para todos, sabe, igualitária, ensinar matemática, leitura, compreensão de texto e escrita para nossas crianças. Quando a gente olha para o ensino fundamental, nono ano, 7 de cada 10 alunos que saem da rede pública de ensino não aprenderam o que deveriam em português. E 9 de cada 10 não aprenderam o que deveriam em matemática, de acordo com dados do QEDU. E eu acho que isso deveria incomodar muito a gente e deveria realmente preocupar, porque como eu vou falar de um aluno que é cidadão ou cidadã, que é um bom profissional, que contribui para a sociedade, que tem acesso aos seus direitos, seus deveres, que conhece seus direitos e deveres, quando essa pessoa não consegue ler um texto e entender? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha várias discussões que existem na educação, mas se a gente não resolver esse problema da educação básica, nada faz sentido. E aí, quando a gente entra nesse problema, tem duas coisas que me motivam muito. Uma delas, que eu vivenciei lá em Sobral, no Ceará, é a ideia de você ir atrás de cada menino, como eles dizem. A gente tem uma educação hoje que é muito dada para todos, quem passou de ano passou, quem não passou, amém, sabe? Sinto muito. E eles lá têm quase que uma consciência de que você tem que educar e alfabetizar até a última criança. E aí é a hora que a inovação entra, porque eles vão atrás dos alunos de moto que não chegaram na escola para entender o que está acontecendo. Se criou várias aulas de reforço e, sabe, no contraturno, para essas crianças e maneiras diferentes de você educar. E aí que eu chego no segundo ponto. A gente está começando a entender como sociedade que há diferentes inteligências e que há diferentes maneiras de você aprender. O que funciona para o aluno pode não funcionar para o outro. Um aluno que é muito bom com escrever, com coisas acadêmicas, às vezes tem uma inteligência que é mais criativa e que se manifesta mais em performances e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que colocar como prioridade máxima uma educação básica para todo mundo, e aí para todo mundo mesmo, até o último aluno da sala aprender a ler e escrever, entender que isso é possível com inovação, com maneiras diferentes na cada aluno. Então, tem várias coisas que estão aparecendo muito bacanas que permitem ao professor dar exercícios diferentes para cada um de seus alunos, dar matérias um pouco mais difíceis, um pouco mais mastigadas, e entender também que os alunos têm diferentes inteligências. E hoje a gente tem um sistema que olha para um tipo de inteligência e acaba expulsando quem não se enquadra nessa caixinha, né? Como que você analisa programas como Escola Sem Partido? Eu sou extremamente contra o Escola Sem Partido. E a principal razão é porque eu acho que ele ataca o problema na parte menos importante, sabe? Na parte que faz menos sentido. O nome é muito bom, né? Quem quer escola com partido? Ninguém quer isso. Só que meus estudos nos últimos anos me mostraram que a interferência política não acontece na sala de aula. Acontece na decisão de quem é diretor, quem é secretário de educação, quanta verba vai para a educação. A educação ainda é a área que mais perde para corrupção e desvio de verba pública. No Brasil, a área que mais perde. Então, como que a gente pode estar falando de professor doutrinando alunos em sala de aula quando a gente não está olhando o problema real, que são
municípios no Brasil, 85% dos municípios brasileiros que ainda escolhem seus diretores escolares por indicação política. Secretarias de Educação que são preenchidas pelos amigos e apoiadores do prefeito e dos vereadores. Um ministro de Educação, um ministério que tem seu ministro trocado a cada 2, 3 meses, que é a pasta que mais perde verba, e que da verba que tem, perde um montão para corrupção e para desvio público. Então eu acho que é uma coisa que, de novo, vai muito mais para a ideologia do que para o problema de fato. E se eu quero resolver a educação do Brasil, se eu quero uma educação de qualidade para todos, eu não tenho que ficar fiscalizando o professor na sala de aula. Eu tenho que garantir que a verba está chegando na escola. Eu tenho que garantir que eu tenho os professores mais capacitados, os diretores mais capacitados e os secretários de educação que mais entendem de gestão. Quando a gente resolver todos esses problemas, aí eu acho que a gente pode começar a falar sobre doutrinação de professores. E aí eu acho que também tem muito mais de ideologia e impressão pessoal do que realidade. Porque o projeto de escola sem partido, quando você lê no detalhe, ele não fala nada sobre respeito e diversidade de opiniões. E isso eu defendo. Eu acredito veemente que os professores têm que, expor diferentes pontos de vista. E realmente dar instrumentos para que os alunos escolham seus futuros, escolham suas crenças. Só que eu não acho que a gente tem que aprovar e permitir um projeto que, de acordo com o governo atual, vai dizer o que é doutrinação e o que não é doutrinação. Isso é muito perigoso, né? Eu não confio no nosso Congresso, na nossa Câmara, que diga, olha, dependendo do governo, se pode falar sobre isso ou sobre aquilo. Eu acho que o governo não tem que falar nada, sabe? O futuro da educação é uma educação que seja mais técnica e mais independente da política. E que realmente mire e sonhe com a educação de todos, e com a alfabetização de todos, e com a formação de bons cidadãos. Então, tem um montão de razões pelas quais eu sou contra a escola sem partido. Mas a principal delas é porque eu acho que não está nem aí para a educação das crianças, sabe? Tem como foco pautas políticas que realmente não importam. O que eu quero é que as crianças aprendam e aprendam bem. Agora, essa questão do protagonismo jovem, por que é uma máxima dos projetos de vocês? Mais importante do que protagonismo, eu acho que é a participação jovem. Como a gente comentou mais cedo, os jovens são as pessoas que mais conhecem o sistema educacional, que vivencia esse sistema por pelo menos 12 anos. Como a gente pode pensar de uma decisão sendo tomada sem se escutar a voz do jovem, sem ter ele participando na mesa da decisão? Então, o que a gente defende não é que o jovem tenha um espaço maior ou seja o líder disso, é que ele seja ouvido e que ele participe. Então, eu acho que é uma coisa que vai ser conquistada pouco a pouco, porque a gente não está muito acostumado, né? Aquela coisa, jovem não sabe de nada, não pode contribuir. Mas eu acho que com pequenos esforços a gente vai mostrando que o jovem tem muito a dizer. E sabe muito, e quer participar e quer se engajar. A gente fez uma conferência no ano passado do Mapa Educação, que reuniu jovens do Brasil inteiro, que foram discutir reforma do ensino médio, ensino básico, diversidade e respeito na sala de aula. E a gente convidou pessoas do governo também para sentar na discussão com eles. E você via que, os responsáveis pelo governo, os representantes, anotavam, sem parar o que os jovens estavam dizendo, quase como que dizendo, poxa, eu não sabia que você tinha tanta coisa a contribuir. Então, o que a gente pede, o que a gente luta não é para que o jovem lidere o processo, para que ele tenha um espaço mais importante, mas é pela participação do jovem, seja onde seja. Tabata, você chegou a se encontrar com o ex-presidente Obama no ano passado? Como é que foi isso? Em outubro de 2017, eu tive a grande oportunidade de estar numa mesa com o presidente Obama, com outros 10 jovens. E foi uma experiência muito marcante para mim, porque no Brasil a gente não tem muitas referências políticas, né? A gente acaba olhando para a política como algo sujo, que não dá certo, com o qual você não quer se envolver. E ver uma liderança política que, por diversas razões, é aclamada no mundo inteiro, e representa algo nunca visto, que é uma pessoa negra no governo dos Estados Unidos, me deu muita esperança. Me deu muita esperança de que a gente pode participar, de que a política vale a pena e que esse é o caminho da transformação do Brasil. E durante a conversa, ele foi extremamente humilde e mais escutou do que falou, o que me marcou muito, mas quando ele falou, disse algo de muito impacto, que você empoderar as pessoas não é você dizer que elas têm que seguir ideologia A ou B, caminho C ou D, ou tem que dizer isso ou fazer aquilo. É você dar às pessoas acesso à educação, à informação, para que elas escolham o caminho que querem seguir. Então, o que a gente falou mais cedo, de igualdade de oportunidades, de escola sem partido, é por isso, porque eu acho que
A gente precisa criar um ambiente na escola em que as crianças possam escolher seus caminhos e realmente sonhar e realizar o que elas quiserem. E eu acho que é só dessa maneira que a gente vai garantir um Brasil em que o sonho não tenha mais CEP, raça ou gênero, mas que o sonho seja realmente do tamanho da sua capacidade, do tamanho do seu ser. Então, foi muito inspiradora essa conversa e me deu bastante combustível para trabalhar esse ano. Certo. Bom, tem um outro movimento também, do qual você participa, que é o Movimento Acredito. Exatamente. O Acredito é um movimento de renovação política nacional e suprapartidário. O que a gente sonha é um congresso que tenha a cara do Brasil, com mais jovens, com mais mulheres, com mais negros, com mais pessoas periféricas, indígenas e por aí vai. É simplesmente para que a gente olhe para o congresso e diga, poxa, esse congresso me representa. Nesse congresso eu confio para escolher o rumo do Brasil. E a nossa missão é lutar por um país que tem igualdade de oportunidades e garanta uma vida digna para todos. Porque também renovação política, só por renovação política não muda muitas coisas, né? E a gente está hoje presente em 3 estados, então nas 5 regiões do Brasil, e o mais bonito é que já somos mais de 2.000 pessoas. E o que a gente quer é que as pessoas voltem a acreditar na política e voltem a acreditar que a transformação não apenas é possível, mas é necessária que se dê pela política. Então, vou te dar alguns exemplos. Agora, no Carnaval, o nosso time do Rio Branco, lá no Acre, saiu com um bloco de carnaval sobre política, que é uma coisa que eu acho linda demais, discutir política durante o Carnaval. O pessoal de Fortaleza organizou um protesto para reentregar uma menina na escola que tinha sido expulsa por ser trans. E o que a gente quer é que as pessoas tenham acesso à educação independente de quem são. O pessoal do Sul faz uma série de ações para dar aula de educação cívica nas escolas públicas. Aqui em São Paulo, a gente já foi para São Bernardo do Campo, já fomos para São Vicente, para Mogi, engajando a população para cobrar o que realmente merece como cidadãos e cidadãs. Então, por exemplo, a gente estava alguns domingos atrás lá em São Bernardo do Campo, mobilizando a população para limpar as praças, cortar a grama e fazer protesto e falar para o governo, olha, a gente teve o primeiro caso de febre amarela aqui em São Bernardo porque o governo estava ausente, porque a gente não estava se mobilizando, mas a gente está aqui, a gente está acordado. Então, eu acho que o principal objetivo do movimento é isso, engajar as pessoas com a política para que elas voltem a acreditar que a mudança é possível e é necessária e deve ser o maior sonho de cada pessoa que se dê pela política. É um longo caminho, mas eu acho que esse é um ano especial para a gente começar essa mudança. Inclusive, essa questão que você até citou, você acha que tem tudo a ver essa questão da intolerância com a educação, ou no caso, a falta de educação? Com certeza. Todas as vezes que a gente apresenta o movimento Acredito, tentam colocar a gente em alguma caixinha. E quando a gente diz que a gente não se encaixa em nenhuma dessas caixinhas, que o que a gente quer é encontrar a solução por uma igualdade de oportunidades, independente da cor da bandeira que está sendo levantada, as pessoas não acreditam. Porque a gente está tão acostumado a achar que todo mundo é corrupto, todo mundo é sujo, ou que é de um lado, ou que é do outro. E a gente tem tão pouco conhecimento sobre como funciona o diálogo, como o diálogo pode de fato levar à solução, que é muito difícil para a gente comunicar o que o movimento quer e o que o movimento é. Só que, de novo, eu acredito que é possível a gente sair desse bipolarismo e dessa guerra que a gente está vivendo hoje. Isso dá pela educação, se dá pelo contato. Quando a gente tiver mais pessoas das periferias no centro da cidade e mais pessoas do centro da cidade nas periferias e mais pessoas trabalhando junto e dialogando, a gente vai encontrar a solução que é melhor para o Brasil inteiro e não para uma classe ou para um tipo de pessoa. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe a cientista política Tabata Amaral de Pontes. E a gente falava no bloco anterior sobre os movimentos, tanto o movimento Acredito, né, no bloco anterior, mas falamos também sobre os movimentos do MAP Educação. São movimentos destinados para quem? Olha, o movimento MAP Educação trabalha muito mais com os jovens, como a gente conversou, sobre garantir que o jovem possa participar do debate e possa realmente lutar por esse sonho, que é uma educação de qualidade para todos. Já o movimento Acredito é um movimento mais amplo, no sentido que falar com todo mundo. O que a gente quer são cidadãos e cidadãs mais engajadas, que não tenham medo ou nojo da política, mas que queiram participar e se sintam, quase como que responsáveis pelo que está acontecendo hoje. Porque eu acho que o maior problema é quando a gente fala que,
isso é sujo, isso é ruim, eu não quero. Porque a solução vem quando a gente se engaja, participa e é parte da solução mesmo. Então, o mapa um pouquinho mais voltado para os jovens, com um contato muito grande com o governo, enquanto eu acredito, voltado para a população de maneira geral, que está muito desgostosa com a política, mas que, de certa maneira, quer transformar a sua indignação em ação política. O que te causa, te desanima de certa forma? A gente escuta muitas pessoas hoje muito passivas e desanimadas, acho que é a palavra, né, com a situação política do Brasil, que acham que o Brasil não tem mais jeito. Como que você vê essa questão? Eu vou trazer um paralelo. Quando eu já trabalhei como professor há alguns anos, e eu acho que a coisa mais triste é quando uma professora ou um professor aponta para um aluno em janeiro, fevereiro e fala: esse aluno não vai passar de ano. Porque, de fato, se o professor ou a professora crê que aquele aluno não vai passar de ano e não se esforça para entender as dificuldades daquele aluno específico e dar ele todos os instrumentos, ele não vai passar de ano. Então, acho que é um pouco o que acontece com o Brasil. Quando a gente olha para o Brasil e fala: o Brasil não dá certo, a política é suja, sabe? Eu não vou me envolver com isso, de fato. Você vai deixar que o Brasil esteja à mercê daqueles que têm, talvez, as piores intenções e vai delegar um país e vai determinar que o país tem um futuro muito ruim. Então, da mesma forma que para que aquilo não tenha sucesso, para você precisar acreditar que ele não consegue ter sucesso e merece, é importante que a gente volte a acreditar na política e volte a acreditar no Brasil. Então, eu acho que me desmotiva muito quando eu escuto tudo isso que a gente escuta sobre a política, mas eu acho que é uma coisa que a gente consegue mudar. Porque é quase como aquela coisa de economia, sabe? Se todo mundo acha que vai ter inflação, a inflação aumenta. Se todo mundo acha que o Brasil vai mal, o Brasil vai mal. Só que se algumas pessoas começam a acreditar que vai dar certo, que tem jeito, que a gente pode ser parte da mudança, eu acho que isso contagia também. Então, vamos só usar para o outro lado agora. Tá certo. Bom, eu separei alguns posicionamentos aqui do movimento Acredito e tem alguns aqui que eu achei interessante até para você comentar. Combate inteligente à violência. O que é isso, Tabata? Lembra aquela conversa que a gente teve sobre Estado mínimo e Estado grande? Eu acho que a gente sofre do mesmo mal na violência. Se criaram dois extremos, em que o defende que você nunca pode usar violência e sabe um monte de coisa que não funciona mesmo na prática, mas o outro entende que você só combate a violência com mais violência. E eu acredito muito na paz. E, de novo, eu acho que o caminho é o diálogo, é você olhar para a evidência, mas também olhar para o contexto. E a evidência vai mostrando para a gente que a violência se combate com estratégia, sabe? Com inteligência, com diálogo, com realmente negociações. E não só com você punindo, porque muitas vezes aquela pessoa que te assalta, ou sabe, que te deixa numa situação insegura, é vítima do mesmo sistema. E tá ali porque não teve acesso a uma educação de qualidade, porque foi para a prisão, que muitas vezes é uma escola de violência, a gente não tem uma reintegração na prisão. Então, eu acredito muito que o caminho do combate à violência é pela paz e é pela convergência. Então, vamos parar de ficar nesses dois extremos aqui que fica brigando e não olha para a evidência e vamos ver o que funciona. E tem um exemplo muito legal da Alemanha, que tem um sistema realmente em que as prisões funcionam quase como escolas. Então, as pessoas que chegam na prisão, elas têm a opção de estudar e trabalhar, e assim, de certa maneira, reduzir a sua pena, ou tem a opção de não fazer nada, elas não são forçadas. Mas quando elas são dadas a opção de estudar, trabalhar, contribuir, reaprender, não só a gente tem uma pessoa que volta à sociedade muito mais capacitada para ser um bom cidadão ou cidadão, como a gente deixou de perder aquela vida. Agora, se a gente tem um sistema como o nosso, que só traz violência, que, sabe, não traz nem um pouco de inteligência ou até mesmo de diálogo, as pessoas saem pior da cadeia do que entraram. Isso não é bom nem para as pessoas que estão ali, às vezes por motivos muito maior do que o delas, nem para a gente que está do lado de fora. Então, eu acho que, de novo, é tirar um pouco, talvez, a paixão, a irracionalidade e buscar o que funciona para todo mundo. E o que funciona, na grande maioria das vezes, não é o 8 nem o 80, nem o preto nem o branco. É o que está no caminho. Só que isso dá mais trabalho, porque você tem que construir, tem que dialogar, tem que argumentar. Então, não é a solução fácil de Facebook, né? Mas é na qual a gente realmente acredita. Você tem pretensões políticas? Você pensa em ser candidata a algum cargo? Hoje eu estou bem focada nos movimentos. E os dois movimentos são suprapartidários. Então, eu não estou filiada a nenhum partido.
Mas no futuro eu acredito muito que a gente tem que se engajar com a política. Eu não sei como vai ser meu envolvimento, se vai ser num cargo executivo, num cargo eletivo ou sempre trabalhando como ativista. Mas eu sei que nos próximos anos eu quero estar muito envolvida e eu não quero ficar de fora não. Mas aí como que eu vou atuar em cada ano, eu só vou saber quando os anos chegarem mesmo. Já teve convites? Sim, eu já recebi convites, mas enquanto eu estiver fazendo esse papel de ativista pelos movimentos, eu acho que é muito importante que a gente faça nossos valores valer e realmente ser honesto. Só que eu não acho que é errado você querer se candidatar ou você querer trabalhar no governo. Eu acho que isso é muito bonito, é um serviço. A gente só precisa ressignificar. Então, de novo, mesmo que eu não saiba em que lado eu vou estar atuando em determinado momento da minha vida, eu quero estar atuando, eu quero estar engajada. E eu acho que o meu convite para as pessoas que estão assistindo é esse, de, sabe, independente de onde está a sua missão, se engaje de alguma maneira. De novo, não deixe a política só para os políticos. E você que sempre sonhou alto, sonha inclusive em ser presidente do Brasil? Eu acho que mais do que sonhar em ser presidente do Brasil, eu sonho com uma educação de qualidade para todos. E eu não sei ainda como que eu vou contribuir para isso. Mas hoje o caminho é pelo ativismo. Então, e eu acho que, de novo, na mesma maneira que a gente falou desse contágio positivo, isso só vai se realizar quando todo mundo também sonhar com essa educação de qualidade e mais do que sonhar, acreditar que ela é possível. Então, conto com uma multidão aí para dividir esse sonho comigo. Tabata, como que você vê esse cenário político que a gente tem agora para a presidência, principalmente em 2018, né, nesse ano? Acho que nós nunca, talvez, tivemos um cenário tão indefinido, né? Você tem essa mesma impressão? Como que você analisa? Na astrofísica, a gente fala sobre possíveis futuros, né? Porque tem tanta incerteza. E eu acho que na política a gente está com 3 possíveis futuros. Um deles, que é o que me dá mais desespero, é o do extremismo, que é o que a gente falou mais cedo. Dessa falta de diálogo, você ficar nos 2 extremos, só com a paixão, mas sem olhar para o que funciona e para os reais problemas. Então esse é o meu primeiro medo, que a gente vá para os 2 extremos, sabe? Direita versus esquerda, eu sou mais bonito, você é mais feio, sem discutir os problemas do Brasil. Um segundo cenário que também me preocupa é que a gente mude as regras para nada mudar. Eu acho que a reforma política que a gente passou ano passado foi muito nessa direção. Se mudaram algumas coisas, mas outras continuaram iguais ou pioraram. E um exemplo é o fundo dos políticos, o fundo de campanha ou o fundo dos partidos. É altíssimo, é obsceno os problemas desse país ter um fundo tão alto e ter campanhas tão caras. E com campanhas tão caras, você só faz com que as pessoas que não estão no sistema tenham uma barreira de entrada muito grande. Então, acho que esse é um risco real para o Brasil, que se mude tanto para que nada mude no Congresso, nas câmaras estaduais e por aí vai. Agora, o terceiro futuro possível, que é naquele em que eu realmente acredito, pelo qual eu estou lutando há muitos anos, é para que seja o começo da mudança. Eu sei que a gente não vai renovar metade do Congresso no próximo ano, que talvez a gente não escolha o presidente que seja um estadista acima de tudo e não uma pessoa que está focada só no próprio governo, mas eu acho que a gente pode começar a fazer não um estrago, mas começar o conserto, conquistar alguns espaços e realmente explicar para as pessoas que, olha, você consegue participar, você merece esse espaço, a sua voz é importante. E mostrar para os candidatos e governantes que a gente não está mais em coma, a gente não está mais dormindo. A gente acordou, quer participar, quer se engajar, quer participar do debate e, mais do que tudo, a gente se preocupa com esse Brasil de novo. Então, a gente tem sim esses 2 cenários que me assustam um pouco, mas eu estou com tudo apostando nesse terceiro, que é do começo da renovação, o começo da mudança política. E de onde que vem esse extremismo, na sua opinião, hein? Que a gente vê a população já está tão... Eu acho que vem muito da falta de educação, porque quando a gente não tem acesso à informação e educação, a gente pega os atalhos, os caminhos mais fáceis. É muito mais fácil argumentar que bandido bom é bandido morto, do que eu falar que, olha, talvez você matar as pessoas dessa maneira não funciona. Sabe, os dados mostram que você precisa de uma polícia mais inteligente, mais equipada e que realmente entenda que o problema é muito complexo. E isso para tudo, aquela coisa de não é nem estado mínimo nem estado grande, é um estado eficiente, você tem que olhar para cada problema. Então, acho que quando a gente não tem acesso à informação, à educação, a gente pega esses atalhos, que é o caminho mais fácil, que é o caminho de, sabe, esse lado ou esse outro. Agora, eu realmente acredito que a gente, com mais educação, com mais engajamento, a gente muda isso. Porque a gente começa a mostrar para as pessoas que
Tudo bem, talvez a solução não seja a mais fácil, a mais simples de se comunicar, mas é a que funciona. Então, eu, de novo, aposto demais na educação, mas entendo que esse é um processo que leva alguns anos. Mas é melhor começar agora do que daqui 10, 20 anos, né? Tá certo. A educação é o único caminho? É o único caminho para o Brasil. E, de novo, eu acho que a gente, nos últimos 30 anos de democracia que a gente teve, a gente disse não e não e não e não a esse caminho. Por que a gente não começa agora? Porque senão vamos passar mais 1, 2, 3 décadas e a gente não vai escolher esse caminho que é o único para o Brasil, que é mais justo, mais inclusivo, mais desenvolvido e mais ético. Então, é possível fazer isso entrar na cabeça dos políticos? É possível se entrar na cabeça dos eleitores. Na hora que entrar na cabeça dos eleitores, vai entrar na cabeça dos candidatos e vai entrar na cabeça dos governantes. Então depende da gente, mais do que tudo. Tá bom, Tabata. Você gostaria de deixar o contato dos movimentos para as pessoas que tiverem interesse? Quem quiser saber mais, contribuir e conhecer o Mapa Educação é facebook.com/mapaeducação ou mapaeducação.com. Já o Movimento Acredito, que também está no Brasil inteiro, facebook.com/movimentoacredito ou movimentoacredito.com. Seria muito bom receber mais pessoas para trabalharem junto com a gente. Tá certo. Queria agradecer demais a participação hoje aqui no programa São Paulo Brasil, da cientista política Tabata Amaral de Pontes. Muito obrigado, Tabata. Muito obrigada pelo convite. E o programa São Paulo Brasil de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau.